Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia em Retalhos. Eu sou o Edson, da comunidade Restaurando Vidas, na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. E aqui no canal nós vamos estudar alguns fatos e acontecimentos interessantes narrados na Bíblia e buscar explicações na própria Bíblia. Se você gostar, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos dos nossos próximos vídeos. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões para os próximos estudos. Hoje em dia, muita gente tem dúvida do porquê Deus permite que haja doenças no mundo. Então, o tema de nosso estudo de hoje é: se a Bíblia não mente, por que o crente fica doente? Então, vamos começar recordando um pouco da história recente da Igreja Cristã. Desde os anos de 1930, existe no meio cristão uma corrente doutrinária conhecida popularmente como teologia da prosperidade. Essa corrente doutrinária ensina que qualquer sofrimento do cristão indica falta de fé. Assim, a marca do cristão cheio de fé e bem-sucedido é a plena saúde física, emocional e espiritual, além da prosperidade material. Pobreza e doenças são resultados visíveis do fracasso do cristão em pecado ou que possui fé insuficiente. Esse pensamento é amplamente divulgado nos cultos e nos programas exibidos na TV por igrejas neopentecostais, onde são mostrados os testemunhos de fiéis que foram curados de algumas enfermidades ou se livraram de grandes dívidas e passaram a ter sucesso financeiro depois que começaram a aplicar os métodos ensinados pelos pastores. Como nesse vídeo vamos falar sobre doenças e enfermidades e também sobre curas e milagres, eu quero mostrar aqui dois versículos que são muito repetidos nas igrejas para motivar os fiéis e fazê-los acreditar que basta o crente ter fé para não ficar doente. E se já estiver enfermo, pode ser curado imediatamente. Se isso não acontece, o fiel é levado a acreditar que sua fé não é grande o suficiente, ou então ele está em pecado e isso está impedindo sua cura. Um dos versículos citados está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, lendo esse versículo isoladamente, sem atentar para o seu contexto, as pessoas que acreditam na teologia da prosperidade são levadas a acreditar que Cristo foi açoitado e crucificado para que nós tivéssemos saúde física, deixando em segundo plano a verdadeira intenção de seu sacrifício na cruz, que foi nos dar a vida eterna através do plano de Deus para a nossa salvação. Seremos sim curados e ficaremos livres de todas as enfermidades. Porém, essa promessa é para quando Cristo retornar para buscar sua igreja. O outro texto muito citado é o versículo 7 do Salmo 91. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Recitando esse texto, o crente começa a acreditar que estará protegido por Deus contra todos os males da vida. E estará inclusive livre de acidentes, assaltos, balas perdidas, pandemias e qualquer tipo de doença. Então, quando lê esses e outros versículos isolados, o crente começa a se achar um super crente, sempre vitorioso, que é mais que vencedor, que pode todas as coisas e é portador de outras qualidades que o tornam invencível e imune a todos os males que acometem quem não tem a mesma fé. O desapontamento vem quando acontece algo que não está de acordo com aquilo que foi ensinado, como um diagnóstico de um câncer, um AVC, um infarto, um desemprego, um assalto violento ou a perda de um ente querido, por exemplo. Quando isso acontece, é normal o crente abandonar a igreja
por achar que Deus está sendo injusto e não correspondeu à sua fé e principalmente à sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de pessoas que, mesmo servindo a Deus, enfrentaram doenças e dificuldades. Vamos então estudar alguns exemplos, começando pela irmã de Moisés, a profetisa Miriam, e depois falaremos da morte de uma criança que nasceu após uma profecia de bênção dita pelo profeta Eliseu. Falaremos também da doença que matou o profeta Eliseu e uma enfermidade do apóstolo Paulo. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Esse texto relata uma festa que ocorreu após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho. Observe que o texto diz que Miriam era uma profetisa e que, portanto, tinha uma posição de destaque no culto a Deus quando os israelitas peregrinavam no deserto. No entanto, no capítulo 12 de Números, vamos ver Miriam sendo castigada por se rebelar e não aceitar as ordens de Deus, ficando leprosa durante uma semana. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Observe que Miriam e Arão estavam acusando Moisés por ele ter se casado com uma mulher estrangeira. E no meio da discussão se mostra presunçosa por Deus usá-la como profetisa. Por esse motivo, foi castigada por Deus, ficando imediatamente leprosa. Segundo o que está ordenado em Levítico 13 para os casos de lepra, enquanto o povo estava no deserto, ela foi isolada por 7 dias e depois foi declarada curada. O segundo exemplo narra o nascimento e morte de uma criança que era fruto de uma profecia deixada pelo profeta Eliseu a uma mulher estrangeira. O começo dessa história está narrado no capítulo 4 do segundo livro de Reis. Então Eliseu disse: Ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo, com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: Ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: Leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. A sequência desse texto, que é bastante conhecido no meio cristão, diz que a mulher deixou a criança morta em casa e foi procurar o profeta Eliseu. Para o marido, ela disse que estava tudo bem, dando a mesma resposta para Geazi, o auxiliar do profeta. Mas na frente do profeta, ela desabafou e demonstrou toda a sua amargura e descrença, chegando a duvidar que o filho fosse mesmo bênção de Deus. Então Eliseu a acompanhou até sua casa. Vale destacar que a localização de Sunem estava a sudeste do mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, entre os montes Gilboa e Tabor, no vale de Jezreel, sendo essa região uma herança da tribo de Issacar. Por isso, ela é chamada na Bíblia de Sunamita, se tratando, portanto, de uma mulher israelita, cumpridora das leis de Deus escritas por Moisés, e que, portanto, a criança, fruto de um milagre, deveria estar livre de sofrer enfermidades.
Mas logo a seguir temos o desfecho feliz dessa história. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Como podemos ver, essa sequência do texto nos mostra o milagre da ressuscitação da criança através do profeta. Isso vem mostrar que o fato de pertencer ao povo de Deus e crer no seu poder pode nos dar a chance de reverter uma situação desfavorável. E é possível até mesmo trazer de volta à vida alguém que já tenha sido declarado morto pelos médicos. Agora vamos ver no capítulo 13 do segundo livro de Reis como foi a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. A Bíblia não diz qual foi a doença que levou à morte do profeta. Porém, a fala do rei Jeoás mostra que Eliseu era um homem forte e muito admirado pelo povo de Israel. No entanto, Deus permitiu que ele contraísse uma enfermidade grave e viesse a falecer em consequência dela. Esse exemplo não deixa dúvidas que o crente está suscetível a contrair doenças que inclusive podem levar à morte física, mesmo que tenha dedicado toda a sua vida servindo a Deus e aos seus propósitos. E por fim, temos como exemplo o testemunho do apóstolo Paulo a respeito de uma enfermidade que o acometeu quando ele visitava a igreja da Galácia. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas põe em dúvida a teologia da prosperidade, pois sabemos que o apóstolo Paulo era extremamente fiel a Deus e um incansável pregador da mensagem de salvação de Jesus Cristo. Dono de uma fé inabalável, Paulo não poderia adoecer, pois estaria anulando o efeito da profecia descrita em Isaías 53, 4 e 5. E mesmo que isso acontecesse, a sua cura deveria vir por meio de um milagre, e não através dos cuidados dispensados pelos irmãos. Nós vamos ver a seguir o texto do capítulo 17 de Mateus, onde Jesus expulsa um demônio que atormentava um jovem, depois que seus discípulos tentaram sem êxito. Em seguida, ele explica por que eles não conseguiram operar o milagre. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum.
Observe que Jesus ensina aos discípulos que, mesmo que a fé deles fosse pequena, poderiam realizar muitos milagres e curas. Porém, para expulsar certos tipos de demônio, só a fé não seria suficiente. Pedro não esqueceu essa lição e a pôs em prática muitos anos depois, como vemos no capítulo 9 de Atos. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. E no mesmo instante ele se levantou. Esse foi apenas um dos muitos milagres de cura e libertação operados por Pedro e os demais apóstolos no início da igreja cristã. Portanto, a Bíblia é recheada de relatos de homens e mulheres que serviam a Deus e mesmo assim ficaram doentes. Alguns morreram, outros foram curados milagrosamente ou depois de tratamento. E ainda temos o exemplo de Timóteo, que sofria com constantes enfermidades, conforme relatado em 1 Timóteo 5:23. Ou o obreiro Trófimo, que foi deixado doente em Mileto, enquanto Paulo seguia em viagem missionária, conforme ele mesmo narra em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 20. Então, se o cristão fiel não está livre de contrair doenças que podem inclusive causar a morte, o que podemos fazer para conquistarmos um corpo sadio, livre de enfermidades? Além de uma alimentação saudável e equilibrada, praticarmos atividades físicas e mantermos um padrão de vida adequado, podemos seguir os conselhos do escritor de Provérbios. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Aí está um conselho importante para que o cristão possa desfrutar de uma vida saudável. Mesmo assim, a correria do dia a dia, os problemas que somos obrigados a enfrentar, podem trazer um desequilíbrio ao nosso corpo ou à nossa mente. Quando isso acontecer, vamos nos lembrar o que disse o escritor do Salmo 73. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Para encerrar, eu não poderia deixar de falar das pessoas com deficiências físicas, seja de nascença ou adquiridas por causa de algum acidente ou enfermidade. Os cegos, surdos, paralíticos ou amputados. Como a Igreja de Cristo tem tratado aqueles que a procuram esperando receber um milagre? A grande maioria das igrejas no mundo todo encontraram soluções criativas para lidar com essas pessoas. Simplesmente promovem cultos com a ajuda de intérpretes da linguagem para surdos, distribuem Bíblias em braille para cegos ou reservam espaços para cadeirantes. Pouco se ouve falar de milagres como aqueles operados por Jesus ou pelos apóstolos na igreja primitiva. Por isso muitos já não acreditam mais na palavra de Deus, que é pregada nos púlpitos. Muitos agem como o povo de Israel, que não acreditava na mensagem do profeta Jeremias. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Por que suas profecias não se cumprem? Jeremias capítulo 17, versículo 15. Ao longo de sua história, a igreja foi perdendo a unção de curar enfermidades e operar milagres. No capítulo 12, versículos de 6 a 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo capacita os crentes para fazer a obra de Cristo de várias formas. E deixa claro que é ele quem escolhe quem poderá receber o dom de curar e operar milagres e maravilhas. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios.
A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 6 a 11. O que nós precisamos entender é que a doença faz parte da vida de cada pessoa. Nossos corpos são frágeis e sujeitos a apanhar doenças. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, deixaram de ter acesso à árvore da vida. E assim a humanidade toda ficou à mercê dos ataques de vírus e bactérias que nos enfraquecem a ponto de ficarmos doentes e até morrermos por conta dessas doenças. Mas Deus nos ajuda a superar a doença. Ele nos dá força e ânimo para lutar e nos dá esperança de que tudo vai ficar melhor. Doenças têm várias causas, mas Deus sempre tem um plano bom para nós. No versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão impressionante do que nos espera na Jerusalém Celestial quando Cristo vier buscar sua igreja. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Através dos séculos, depois da morte dos apóstolos, a Igreja de Cristo foi perdendo a sua unção de curar. Mas isso pode mudar. A Igreja precisa buscar, através de muito jejum e oração, que o Espírito Santo capacite homens e mulheres para receber o dom de curar e operar milagres. O livro de Atos relata que quando Pedro curou o paralítico Enéas, todos os que viviam em Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Para que isso aconteça nos dias de hoje e haja transformação no mundo, é preciso que nossa fé seja apenas do tamanho de uma semente de mostarda. Mas também é necessário que os cristãos saibam a diferença que existe entre os que foram capacitados pelo Espírito Santo para curar enfermidades e os que exploram a fé das pessoas promovendo falsos milagres. Neste vídeo, nós procuramos mostrar que o crente fiel pode sim adquirir uma enfermidade. Porém, a palavra de Deus nos mostra que a qualquer tempo podemos obter a cura completa dos males que nos acometem. Mas isso vai depender da vontade soberana de Deus. Quando nos sujeitamos à vontade divina e colocamos nossa vida à disposição dele, passamos a entender seu propósito para conosco, mesmo diante das adversidades. Pense nisso. Que Deus continue te abençoando e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.